O cristianismo não é uma corrida de ver quem vai chegar na frente, mas é de quem vai conseguir chegar. É como você vai cumprir o seu propósito, a sua carreira, e não importa o que você seja. Você pode ser o porteiro da igreja, se Deus te chamou para isso, você seja o melhor porteiro da igreja. Você pode limpar o chão da igreja, se Deus te chamou para limpar o chão da igreja, não importa. Quando você chegar lá, Ele vai olhar para você e dizer: filho, valeu a pena. Você fez tudo que eu te pedi. Talvez o grande problema nosso é que nos preocupamos com a visibilidade, com as posições que dão um pouco mais de destaque no corpo de Cristo. Mas o fato é que seguir a Deus, agradar a Deus, não importa o que você tenha que ser. O discípulo não escolhe o que vai ser. Um dia Jesus estava andando, disse: Pedro, João, larga tudo que vocês estão fazendo e vem até mim. Eles deixaram tudo e foram. Eles não fizeram uma lista de concessão. O Senhor vai me dar um carro bom, o Senhor vai cuidar da minha família, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Não. Eles não fizeram isso. Eles simplesmente deixaram tudo o que estava fazendo e confiaram as suas vidas no Mestre. O Evangelho não tem a ver com o que você pode adquirir nessa vida, porque a nossa recompensa está lá no céu. É fato que honras, recompensas virão. Mas nós não vivemos por isso. Nós vivemos por um único dia. Quando você chegar lá naquele dia, Ele poder olhar nos seus olhos e dizer: filho, valeu a pena. Valeu a pena. Então toda a nossa caminhada, todo o nosso trabalho foi tentar desenvolver uma vida no Espírito. Ouvir o Espírito Santo como instrutor da sua nova natureza. Aquele que vai guiar você no caminho que você deve seguir. Isso não tem a ver com o que as pessoas vão delegar para nós. Sirva a elas, seja servo de todos, mas você precisa encontrar o seu propósito. Antes de iniciar a mensagem, o pastor Marcelo disse que vocês estão trabalhando sobre perdão. Vamos tentar seguir uma linha sobre perdão. O perdão é uma das forças mais poderosas que existe no Evangelho. Ele é o reflexo do amor. Só quem ama pode perdoar. Se você não tiver amor suficiente, você não pode liberá-lo, você não pode transferi-lo, você não pode viver isso. O amor é uma força tão poderosa que ela tem a capacidade de mudar as pessoas de lugar. Salomão, no livro de Cantares, um dos livros que me apaixonei, ao entender o relacionamento entre Deus e a noiva, a igreja, ele diz assim: o amor é mais forte do que a morte. O que ele estava dizendo sobre isso? Que quando você pode amar alguém com tamanha intensidade, não importa onde ela esteja, um dia ela virá para o lado de cá. Ela pode estar fazendo o que ela esteja fazendo agora, perdido nas drogas, na bebida, pecados, mas se você amá-la intensamente, você terá poder suficiente para transferi-lo de lugar. As suas intercessões, as suas orações, a maneira como você clama a Deus diante dEle, faz com que Deus transfira as pessoas de lugar. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria começar lendo um versículo com vocês em Hebreus, no capítulo 12. Se tivesse que dar um título a essa mensagem, chamaria de Perdão, o caminho para a grandeza no reino. Perdão, o caminho para a grandeza no reino. Eu não sei de você, mas às vezes quando ando por aí, eu percebo que as pessoas não querem mais saber o que nós temos a dizer. Elas querem saber o que você pode fazer por elas. Todo mundo fala de Jesus. Jesus está tão comum que Ele está na boca de todo mundo. As pessoas se convertem no sentido da palavra, dizem se converter. Elas começam a falar de Jesus e auto se denominam cristãos, filhos de Deus. Mas quando você olha para elas, o estilo de vida delas não mudou. Então eu entendo que essa vida não aconteceu, essa experiência não aconteceu. Porque quando Jesus entra, Ele não só transforma você, mas Ele transforma o seu ambiente, a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, a sua maneira de se vestir. Ele transforma você por completo. Aleluia!
Mas as pessoas não querem muito mais saber o que nós temos a dizer a elas. Fale de Jesus, mas elas querem saber o que você pode fazer por elas. Cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos. Vá onde você tem que ir e transmita a vida que você recebeu. Aleluia. Olha só, Hebreus capítulo 12, no verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Seguir a paz com todos parece que não é um caminho tão fácil, tão simples assim, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas não estão muito preocupadas com o que vai acontecer, com o que elas falam, com o que elas fazem, a maneira como elas agem. Elas já não se preocupam mais o que isso vai gerar no próximo. Mas manter a paz com Ele parece que é condicional, depende de mim, de você. Não importa o que vem de lá para cá, o que importa é o que sai daqui para lá. Aleluia! Por mais que a gente espere e tenha expectativa de que as pessoas façam algo para nós, o que Jesus está observando é como você vai fazer a elas. E Ele está dizendo assim: olha, segue a paz com todos, o que tem a ver com sua santificação. Se alguma coisa nascer em você, qualquer tipo de ressentimento, de mágoa, de coisas que feriram seu coração, isso começa a criar uma raiz dentro de você e vai afetar a sua santificação. Mas Ele diz para nós sermos santos. Seja santo como eu sou. Quando você diz hoje, seja santo nessa geração, eles olham para eles e dizem assim: não, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, escute, se você pensar que é pecador, você vai viver pecando a vida toda. Existem duas classes de pessoa na terra: o ímpio e o crente, o santo e o pecador. Não tem outro tipo de pessoa. Ou você nasceu de novo em Deus, ou você não nasceu. A teologia de Deus é dualista, é luz e trevas, verdade e mentira, morte ou vida. Não tem como viver nos dois. Quando as pessoas dizem eu sou pecador, não, você não é mais pecador. Você é um santo, uma santa de Deus. Aleluia! Eu não estou me referindo às fraquezas todo mundo tem, nós vamos ter que lidar com elas. Mas quando se trata de quem você é, Ele diz que você é santo. E qualquer tipo de ressentimento que pudesse nascer em nosso coração, isso é tão terrível que afeta não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que nos cercam. Ela vai brotando como uma árvore e vai dando fruto. Isso vai contaminando as pessoas. E acredito eu que o mais terrível, acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, pelo conhecimento da lei, pela maneira como ele pôs o sacrifício. O mais terrível do que o escritor está dizendo aqui é que isso vai te privar da graça de Deus, do favor de Deus, de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem, de tudo que você possa receber nessa vida. Qualquer sentimento de amargura, de mágoa, de coisas contra alguém, que você cultive no seu coração, isso vai fazer com que você não desfrute de algo muito poderoso em Deus. Consequentemente, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 10 e 11, o seguinte: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. O perdão não é um procedimento, uma atitude de algo emocional. Paulo eleva o nível aqui. Ele diz assim: escute, se eu pratiquei alguma coisa dessa natureza, se eu perdoei alguém, na presença de Cristo o fiz. Você não consegue perdoar as pessoas sem a presença de Deus. Lembra Lucas capítulo 7, quando aquela mulher se joga aos pés de Jesus? Simão, o homem que escrevia sobre a lei, começa a julgá-la.
É o tipo de coisa que nós temos constantemente. E eu descobri uma coisa, irmãos. Se você não quer que Deus descubra o que você está pensando, não pense. É melhor. Porque Simão só teve um pensamento e ele diz, olha, se este soubesse quem lhe toca, e Jesus discernindo os pensamentos do coração, disse, ei, escuta, eu cheguei aqui e você não fez nada disso. Desde a hora que eu estou aqui, essa mulher entrou aqui, ela pratica cortesias comigo. Ela se derrama nos meus pés, ela chora, enxuga com seus cabelos, mas você continua na sua posição de homem da lei. Eu fico admirado como pessoas, como essa mulher, intitulada de pecadora, consegue tocar o coração de Jesus muito mais profundo do que alguém que se autodenomina um homem da lei. É impressionante, mas acontece. Tem muito cara aí hoje que nós olhamos para ele tatuado que está tocando o coração de Deus, aleluia. Aleluia. Irmão, depois que se converteu com a tatuagem, não dá mais para tirar. Entenda isso. Mas eles estão tocando o coração de Deus. Nós estamos acostumados a olhar as pessoas por fora, mas quando Jesus olha para nós, Ele vai lá dentro de nós. E Ele consegue ver o que os homens não veem. Mas entenda uma coisa. Jesus olhando para essa mulher disse assim, o que muito se perdoa, muito ama. O que pouco se perdoa, pouco ama. Ele está fazendo uma analogia entre as duas pessoas. Um homem devia 500 denários e então ele foi lá e perdoou esse cara. O outro devia só 50, ele perdoou também. Qual desses saiu mais feliz? Ele diz o que devia 500. Ele está fazendo uma figura entre ele e ela, Simão e a mulher. Ele disse, por isso ela me ama mais que você. Porque ela tinha muito mais pecado do que você, ela cometia coisas absurdas, mas ela consegue me amar. Então o segredo para amar e perdoar é você ser amado por Jesus, para que você possa amar alguém. Sabe o que acontece com a gente? A gente quando tem um conflito interpessoal, em relacionamentos, em qualquer área da vida, família, trabalho, e aquilo acaba machucando a gente decide, toma uma decisão na alma e diz assim, ó, tá bom, eu vou lá e perdoo. Só que o seu coração está assim, ai, eu não queria fazer isso. Mas você vai lá e dá a mão para a pessoa, ó, eu queria dizer que eu te perdoo. Quando você sai dali, qualquer coisa que aconteça, você está se ofendendo de novo. É muito comum isso entre marido e mulher. Acontece uma discussão, aí o irmão vê que errou, a irmã vai lá e diz, ó, a palavra de Deus diz que eu tenho que te perdoar, então vou perdoar você. Tá tudo bem, quando sai dali, da meia hora acontece qualquer outra coisa, eles estão ofendidos de novo. Sabe como é que é isso? É como se você colocasse uma árvore sobre a superfície que não tem raiz. Qualquer encostãozinho que você der nela, a árvore vai cair. Mas o que Jesus estava dizendo? Se você se ofendeu, corra para a presença de Deus. Porque tanto que se ofende quanto que ofende são maus. Os dois estão na mesma condição. Não tem diferença nenhuma. É só uma questão de tempo. E o ofendido vai pagar com a mesma moeda. Então se você se ofendeu, corra para a presença de Deus. Chega lá, peça perdão a Jesus. Comece a adorá-lo por um momento. Quando você o adora, a sua presença vem sobre nós. O Espírito Santo então começa a amar você. Ele diz que você é filha, filho dele. Ele diz que morreu por você, que você se tornou parte dessa família. Então você se sente tão amado, tão perdoado, que depois disso acontecer com você, você tem condição de perdoar alguém. Mas nós fazemos errado. Ao invés de irmos para a presença de Deus, nós vamos direto falar com a pessoa. Ah, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz um monte de coisa. Aleluia. Bem, o que isso tem a ver com o caminho de grandeza? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se ele fez isso, foi por causa para que Satanás não tivesse nenhuma vantagem sobre nós. Qualquer resquício de ofensa no nosso coração, nós quebramos a lei do mandamento que diz, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer coisa que você cultive fora dessa lei, você quebrou o princípio do amor de Deus.
Então nós abrimos um tipo de porta, nós abrimos uma brecha para que o diabo venha e tenha vantagem sobre nós. E nós começamos a perguntar, por que as coisas não estão dando certo? Se você fizer uma análise bem profunda no seu coração, vai ver que tem algumas coisas que você precisa deixar. Que caminho eu devo seguir para ser livre disso? A fé só pode atuar por um campo. A fé não se move em outro lugar a não ser pelo amor. Em Gálatas, no capítulo 3, diz: a fé atua pelo amor. Você não pode dizer que tem fé se não pode amar. Você não pode operar na fé se você não pode amar as pessoas. E é daí talvez que a gente não consegue ver muitas orações respondidas. Eu vou dar uma lida em 2 versículos aqui para você e vamos rastrear isso num capítulo em Mateus, que eu acho muito interessante, que o Espírito Santo me mostrou um dia. Quando você observa Marcos capítulo 11, no verso 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Você pode dizer ao monte para sair daí. Você recebeu legalidade para isso, você recebeu autonomia para isso, você recebeu fé para isso. Ele disse que você podia dizer ao monte. Por muito tempo eu me perguntei a Deus, por que eu preciso falar se a fé é subjetiva, a fé é invisível? Se eu creio, por que eu falo? Ela é abstrata. Não, mas Ele queria que você falasse, porque quando você fala, você publica aquilo que você acredita. E você comunica isso não só para o reino dos céus, mas também para o reino das trevas. Aleluia! Por isso que você tem que dizer ao monte, saia daqui para lá. O monte precisa ouvir aquilo que você crê. O diabo trabalha em 2 maneiras. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Mas ele lança dardos inflamados no reino espiritual. E ele espera 2 coisas. Primeiro, uma palavra negativa. Se você disser algo de forma incrédula, ele sabe o lugar onde você está em Deus. A segunda coisa, se você não disser algo, um procedimento errado, se você der um passo errado em desobediência, você abriu a porta para ele vir e atacar tudo que você tem. Não existe outra maneira de o diabo descobrir o que tem dentro de você, o que você está pensando, o que você vai fazer. Esse é um campo que nós temos que tomar muito cuidado. Mas quando você diz ao monte, você está dizendo para ele, eu creio na palavra de Deus. Aleluia! Agora observe, autoridade Ele nos deu, fé Ele nos deu, mas parece que existe uma condição para que o monte se mova. O versículo abaixo, no 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Está vendo por que os montes não estão se movendo? Se houver qualquer resquício no seu coração, no meu coração, contra alguém, seja o seu patrão, seja o irmão, seja a esposa, o marido, os filhos, os pastores. Você pode dizer o quanto quiser ao monte, ele não vai se mover, porque a fé atua pelo amor. A capacidade de perdoar vem de um coração que entendeu o amor do seu Pai. Pastor, onde está o caminho da grandeza? Aqui. Um dia os discípulos disseram para Jesus, o que devemos fazer, ou qual é o maior no reino dos céus? Eles queriam saber quem pode ser o maior, quem pode ser alguém influente, quem pode ser alguém relevante. E eles perguntam para Jesus. Jesus responde em outra passagem, diz o seguinte, se você quer ser o primeiro, seja aquele que sirva a todos, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida a todos. Se você quer ser alguém relevante, influente,
Sirva os seus irmãos e dê sua vida por eles. Você pode desejar outra coisa, mas o caminho é esse. E não existe atalhos. Você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que abrir mão de coisas que você ama, que você deseja. Você vai ter que deixar coisas que você vivia simplesmente para não ferir os outros. Isso é amor. Mesmo que seja permissível, mesmo que seja permissivo. O meu pastor Dave Robertson, ele ganhou um homem nos Estados Unidos chamado Norvel Reis. Ele era um tipo de homem bilionário nos Estados Unidos. Ele tinha 14 empresas lá. Norvel Reis foi batizado no Espírito Santo e ele foi arrebatado aos céus 3 vezes. Numa delas o Senhor disse para ele assim: ei, abra a porta. Quando ele foi pegar na maçaneta, era um diamante desse tamanho, pastor Marcelo. Norvel Reis ficou impressionado. Aí o Senhor, quando ele abriu a porta, ele entrou, o Senhor falou para ele assim: Norva, eu quero que você canalize toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro. Cuide das viúvas e dos órfãos. Quando ele voltou para a terra, ele tomou uma decisão no coração dele de honrar o pastor Dave Robertson, que tinha ensinado para ele o caminho da vida no Espírito. Ele dava $100 mil, o pastor Dave Robertson, todo mês. Mas quando você viu o pastor Dave vir para o Brasil, né, Ju? Ele estava sempre daquele jeito, uma calça normal, o mesmo sapatinho que fazia 10 anos. Ele usava um relógio muito simples. E um dia perguntaram para ele: Dave, por que você não troca o carro? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu não tenho problema com essas coisas. Eu não fui chamado para essas coisas. Eu fui chamado para servir os homens. Ele operava nos dons do Espírito de uma forma gloriosa. Você ficava impressionado. O caminho da grandeza não tem a ver com o quanto você tem no banco, ou o quanto você tem no bolso, mas tem a ver com a disposição do quanto você tem para servir as pessoas e lavar os pés delas. E não importa se alguém vai reconhecer você nisso. Se você puder fazer isso com amor para Deus, você será aquele homem que Paulo chamou de varão ou varoa perfeita, com maturidade necessária para amar e perdoar as pessoas. Eu quero rastrear esse caminho de grandeza com você. Um dia Deus me abriu o livro de Mateus, o capítulo 18 de Mateus. Eu fiquei chocado, caí de joelhos arrependido. Eu tive instrução do Espírito, 3 mensagens extraí daqui, que Deus quase me fez cair de costa. Mas eu entendi uma coisa que você não pode fazer com as Escrituras é fragmentar os versículos. Deixa eu te dar uma ideia disso rapidinho, a gente vai ler Mateus. A palavra de Deus é uma semente, amém? Glória a Deus. Se você pegar uma semente e fragmentá-la em 4 partes, e você plantar 4 partes, suponhamos que seja uma semente de laranja, você terá 4 pés de laranja? Não, sabe por quê? Porque dentro daquela única semente tinha uma imagem, um sonho, tinha algo dentro dela. E quando você fragmenta, você despedaçou a imagem que tinha por trás dela. As Escrituras é a mesma coisa. Quando você vai lendo ela, se você fragmentar os versículos, você perde o contexto, a imagem que tem por trás deles. À medida que você vai lendo, no processo de assimilação da palavra e orando no Espírito Santo, aquelas línguas estranhas vai revelando o mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. E aí então você vai lendo as Escrituras, um dia ela fala assim: é isso. Ela salta. E ela gera a vida necessária dentro de cada um de nós. Só assim nós vamos extrair a imagem que tem dentro dela. Aleluia. Sabe que no versículo 1 de Mateus 18, eles perguntaram para Jesus: vamos lá, a gente começa aqui a rastrear esse caminho de grandeza. Meu Deus, como a hora passa. No versículo 1 diz assim: naquela hora,
Aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 5. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Por que será que Jesus chama uma criança para mostrar para eles como ser alguém de relevância? A pergunta dos discípulos é: como posso ser relevante? Como posso ser grande no reino? Como posso ser alguém de influência? Como posso expressar de fato o que o Senhor me chamou para ser? Jesus chama uma criança e põe no meio deles e diz: olhe para ela. Por que será que ele coloca uma criança? Primeiro, você precisa entender que o nascimento espiritual não é tão diferente do nascimento natural. Assim como um bebê nasce de uma mãe, o nascimento espiritual é a mesma coisa. Quando você nasce em Deus, você se torna um bebê espiritual. E como uma criança precisa ser ensinada. O processo é o mesmo. A partir daí, quando você nasce em Deus, você será ensinado, você vai crescer e vai cumprir o seu propósito. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: vocês precisam ter um coração ensinável como o dessa criança. Ninguém tem condição de subir num púlpito para pregar sobre Deus, se um dia não pôde subir nele para limpar esse lugar. O trabalho é o mesmo. Eu falo comigo lá, os jovens dizem lá na igreja, tem uns caras nervosos lá, que ama Deus mesmo, apaixonado. Eles saem pregando para a rua assim, eles pensam num povo apaixonado. Eles ficam doidos. E aí eles chegam em mim e falam: pastor, tem ministério. Ei, calma, eu sei como é isso. Calma, há todo um processo de crescimento, de maturidade. Tem hora que eu tenho que dar uma pisadinha no freio, porque senão eles querem ir antes do tempo. Mas eles vão porque eles amam a Deus. E o nosso trabalho é tentar mostrar que eles precisam crescer, amadurecer e cumprir o seu propósito. Então digo para eles: tem ministério? Tem. Então você precisa vir na faxina lavar o banheiro? Eles dizem: não. Como assim? Eu não fui chamado para lavar o banheiro. Por que não? Porque Deus me chamou para pregar. E aí eu digo para eles: então tá, vamos fazer o seguinte. Quando as pessoas vêm aqui na igreja lavar o banheiro, elas estão servindo a quem? A Deus e os homens. Porque eles querem que as pessoas sejam bem recepcionadas. Eles querem que as pessoas sejam bem servidas. Aleluia! E o pastor, quando sobe no púlpito para pregar, ele está servindo a quem? A Deus e os homens. O trabalho é o mesmo, não tem diferença. Mas sabe qual é o problema? Que você quer trabalhar no lugar que você é visível. Você não quer trabalhar no lugar onde ninguém te vê. Você tem problema de carne. Isso é um problema de carne, que é o que todo mundo quer. Mas se nós servimos a Deus, não importa se as pessoas vão ver ou não. Faça para o Senhor, sabendo que Ele dará a recompensa. Aleluia! Um dia Ele vai te promover. Se você sentou no último lugar da festa, não tem problema. O processo de exaltação não funciona por meio de um homem. É Deus que te chama para frente e diz: filho, vem cá, tem um lugar para você de honra. Aleluia! Mas eles querem saber quem é o maior. Se você não puder ser ensinável, você não pode amadurecer e crescer para servir. A segunda coisa que se vê numa criança é que eles têm uma habilidade incrível de recompor relacionamentos. Uma criança está brincando e eles começam a se divertir. Daqui a pouco eles estão brigando pelo carrinho e eles discutem e saem chorando um para cada lado. Aí o pai olha para o guri dele, o que está chorando, e diz assim: escute, seu filho causou problema para o meu filho. Os pais começam a entrar em atrito por conta dos filhos.
E aí o pai fica bravo porque o guri do outro não respeitou um pouco o limite, ultrapassou. Quando você vê, os pais já estão brigados. Dá 5 minutos, os guris já voltaram e estão brincando de novo. Mas os pais não. Você já percebeu isso? O que Jesus estava dizendo é: se vocês não tiverem capacidade de recompor relacionamentos, perdoar, amar, se doar, servir a todos, vocês não podem ser influentes no reino. Logo a seguir ele põe um versículo e diz assim: escute, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e jogue no fundo do mar. Parece que ele não coloca o erro ou o tropeço na conta do pequenino, ele transfere naquele que está ensinando. Ele transfere naquele que aparentemente tem um pouco mais de maturidade. Por quê? Porque a misericórdia é pautada no nível de revelação ou de conhecimento que você tem. Lembra Moisés a primeira vez? Bateu na rocha. Tá tudo bem, Moisés. Você é novo ainda, te chamei agora, tá tudo certo. Mas na segunda vez, quando ele bateu, falou: Moisés, agora não. Agora você pisou no tomate. Por quê? Porque depois de tudo que você viu, você falou comigo, você me ouviu, você me conhecia. E aí você não me santificou diante do povo. Agora não dá. Hoje eu consigo entender por que Jesus disse para Corazim e Cafarnaum: se vocês soubessem que naquele dia haverá muito mais rigor no dia do juízo para vocês do que para Sodoma e Gomorra, vocês se arrependeriam e se converteriam agora. Porque Sodoma e Gomorra não viu o que eles viram. Eu tenho a sensação que nós estamos lascados. Por conta de tanta informação que se tem hoje. Por tanto conhecimento, por tanta palavra, por tanta mensagem que nós ouvimos. Eu me lembro que em 99 não tinha internet ainda. Eu esperava uma carta do pastor Dave Vim, lá dos Estados Unidos, pastor Roberto. Pastor Irineu Grubert escrevia para nós. Irineu, meu amigo hoje, mas eu esperava uma carta dele. Hoje não, acontece um negócio lá do outro lado do mundo, em 5 segundos, tu está no seu telefone. Não tem desculpa, agora sabe. Não vai ter como fugir disso. Mas Jesus está dizendo assim: se você fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço. Você precisa considerar 2 coisas aqui. Primeiro, sobre o nível de ofensa desse tropeço. A primeira coisa que você tem que observar é: se você não desenvolver capacidade de perdoar, você não pode ser alguém relevante no reino de Deus. O segundo nível de ofensa que Jesus está dizendo é doutrinário. Se você ensinar alguma coisa para as pessoas que vai colocar uma barreira, a palavra tropeçar aqui no grego é bloquear, impedir. Se você ensinar alguma doutrina que vai entrar um bloco na frente delas, isso vai impedir de que elas se acheguem à promessa de Deus, é melhor que você pare agora. Você não tem noção do que tem de homem nessa nação falando bobagem, de coisas que nunca ouviram, nunca palparam, mas se autodenominaram e criaram doutrina em cima de coisas que imaginaram, sem ao menos ter o temor do que isso podia causar nas pessoas. Mas não deve ser assim conosco. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou exaltando a humildade dessa criança e a capacidade de perdoar. Vocês vão ter que lidar com isso. E ele segue o texto, mostrando para nós como isso deve ser. Continua lá comigo o texto, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos,
que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem, o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhares te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 e seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos? Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O que Jesus está dizendo é, você vai ter que lidar com a sua carne. Para você fazer com que as pessoas não tropecem, não se ofendam com a sua vida, você vai ter que arrancar coisas que você faz ou pratica. Qualquer coisa que seja ofensiva a alguém. Se você quer ser alguém relevante, você abre mão disso. Mas por que ele compara arrancar um membro do corpo? Porque quando você precisa renunciar coisas que você gosta, mesmo sendo permissivo, mas que é ofensivo a alguém, a sensação que você tem é como se estivesse arrancando um membro de você. Mas nós vamos ter que lidar com isso, porque se a gente quer ser alguém de influência nesse reino, a gente vai ter que abrir mão de coisas, ceder. A preocupação aqui de Jesus não é conosco, que entre aspas somos maduros, mas é com os pequeninos. Ele não quer que nenhum se perca. Na mente de Deus é que nenhum pereça. Aí você diz assim, mas você não sabe o custo que isso me dá. Lembra do texto de Lucas capítulo 6? No versículo 46 diz, vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Mas o que é que ele estava pedindo que a gente não estava fazendo? Você vira então um pouco a página de Lucas, volta no 27, diz assim, ame os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, abençoa aqueles que te caluniam, se alguém bater na tua face, dá também a outra, se alguém pedir a sua capa, dá a túnica também. O que ele está ensinando é ceda, abra mão, não entre em demanda com as pessoas. Ah, mas você não sabe como isso me custa. Ei, o que você quer que os homens vos façam, façais vós a eles. Se você amar o que te ama, que recompensa tereis? Mas se você consegue amar aqueles que te machucam ou que desferem golpes de ofensa em você, então eles podem se tornar filhos do Altíssimo. Aleluia! No versículo 36 ele diz, seja misericordioso como vosso Pai é. O quanto te custa abrir mão dessas coisas? Quando você decide abrir mão, você levanta o sangue de Jesus e a graça de Deus. E o quanto isso te custa? Deus te dará boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. É isso que o versículo está dizendo. Aquele versículo nunca falou sobre ofertas, porque no contexto não está falando nada sobre ofertas, mas está falando sobre abrir mão de coisas, para que outras pessoas sejam tocadas, para que outras pessoas sejam alcançadas, e se tornem filhos do Altíssimo. Quando a gente começa a entender essas coisas, isso move o nosso coração. A gente começa a viver um estilo de vida diferente, porque não importa o que vem de lá para cá, o que importa é o que vai daqui para lá. Na mente de Deus, a preocupação é que nenhum desses pequeninos se perca. Quanto foi o custo que você chorou? Ele propõe a parábola das 100 ovelhas. Se uma se extraviar, porventura ele não deixa as 99 e vai em busca daquela? Claro, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele. Se o irmão pecar contra ti, quem é o pequenino da situação? É ele.
Mas ele está dizendo, você vai lá e fala com ele, com muito amor, com muita compaixão. Faça algo por ele. Porque na mente de Deus é que essa pessoa se recupere. O texto está falando sobre nós amarmos de um nível tal, a ponto de perdoarmos os golpes de ofensa. Se você continuar lendo o capítulo, não vou ler, vou ganhar um pouco de tempo, você deve conhecê-lo. Pedro faz uma pergunta para Jesus, diz assim: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Está aqui no versículo 21, 22. Quantas vezes? Jesus propõe uma outra parábola de um servo incompassivo. Alguém que devia 10.000 denários, era uma dívida impagável. Acho que é 10.000 ou 100.000, 10.000 talentos. Era uma dívida impagável, fazendo referência às nossas vidas em relação a Deus. O rei vai lá, perdoa ele e diz assim: ei, se você encontrar alguém no meio do caminho, faça a mesma coisa. Quando ele encontra um outro cara que ele devia apenas 100 denários, era uma dívida pagável, ele esmaga o cara e diz: ei, me paga. Sabe por que a gente vindica as coisas das pessoas? Porque a gente acha que é injusto o que elas fizeram conosco. Então nós levamos as pessoas para o tribunal, para serem acusadas. Mas você tem um advogado, Jesus Cristo. Mas a gente leva as pessoas para o tribunal, vindicando que ela pague para a gente o que ela nos deve. Sabe por quê? Porque a gente não acredita na sentença final do nosso Pai, porque a fé não funciona. A razão de nós ferirmos as pessoas vindicando algo que nos pertence é porque a gente não acredita na sentença final do Pai. Nós não temos fé suficiente para que isso aconteça. Então é muito mais fácil condená-las. Mas na parábola do servo incompassivo ele diz: ei, vai, faz o que eu te fiz. E ele faz ao contrário. Percebe uma coisa aqui? Quando ele era o credor, estava na posição certa, ele foi preso. Mas quando ele estava na condição de devedor, o errado, ele é livre. Eu não entendo. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Falta de perdão é apenas um sentimento que violou algo que você acredita interiormente. Isso te feriu, te machucou. Violaram as regras interior, quebraram as suas expectativas, e os seus sentimentos se afloraram, que se instalaram nas suas almas e se acamparam a ponto de fazer guerra. Só que Paulo diz assim: não vence o mal com o mal, vence o mal com o bem. Cada procedimento de bem em direção às pessoas que desferiram golpes de ofensa, você começa a dar um passo de amor em Deus. Você começa a crescer em Deus. Escute, a pergunta aqui essa noite é a seguinte: quem é o maior no reino de Deus? Por outro lado, na parábola do servo incompassivo, eu te pergunto: você quer estar certo ou quer ser livre? A gente briga para provar para as pessoas que nós estamos certos. A gente discute, degladia, deprecia, porque a gente se preocupa com a nossa reputação. Mas na mente de Deus estava a ovelhinha que precisava ser recuperada. Você quer estar certo ou você quer ser livre? Se alguém pecar contra mim e ela achar que eu sou errado, tá tudo bem, eu te amo. Contanto que nós fiquemos bem, tende paz com todos os homens. Não era isso que em Hebreus falava? Tende paz com todos os homens. Quem é o maior no reino de Deus? A resposta de Jesus está no verso 35. E 5 minutinhos eu concluo isso. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo
não perdoardes cada um ao vosso irmão. Quem é o maior no reino de Deus? Aquele que tem a capacidade de perdoar e de servir a todos os seus irmãos, sem se ofender com os golpes de ofensa que vêm contra ele. Por isso que perdão é um caminho de grandeza. Se eu não tenho a capacidade de perdoar as pessoas, eu não vou conseguir tocá-las. Jamais. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, ele nunca estaria no topo da nação. Se o apóstolo Paulo não perdoasse as pessoas, em Filipenses, no capítulo 4, tem um versículo interessante. Ele diz assim: fico feliz que vocês renovastes comigo a vossa aliança. Eu fico pensando, será que Filipenses parou de mandar dinheiro para Paulo lá? Largou o missionário na mão. Só que Paulo não se ofende, porque os versículos anteriores diz assim: seja lá o que é puro, agradável, santo, amável, aquilo que é bom, isso ocupe o vosso pensamento, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. No final do versículo ele diz assim: está tudo bem, só vos faltou oportunidade. Que maturidade de Paulo, meu Deus, aleluia. Eu termino aqui. Na última ceia de Jesus, ele sabia quem era o traidor. Ele sabia que Judas estaria na mesa. Mas Jesus tem um equilíbrio fantástico. Ele consegue ceiar com os discípulos sem se sentir amedrontado, sem se sentir ofendido com nada. Mas ele sabia que a sua hora estava chegando. Quando chega na ceia, ele vê que ninguém, parece que o buffet está pronto, a mesa está pronta, mas não tem ninguém para servir. Ele mesmo arranca a capa e se ajoelha. Eu me perguntei por muitos anos e fiquei pensando: o que Deus viu em você, em mim, a ponto do seu Criador ajoelhar-se diante da sua criação? Já parou para pensar sobre isso? O Criador, Jesus Cristo, se ajoelha diante da sua criação e começa a lavar os seus pés. E Ele lava todos da mesma maneira, sem acepção de pessoas, mesmo de Judas, porque Ele estaria dizendo para nós: eu vou levar a sua traição, eu vou carregar comigo. Sabe o que Ele estava dizendo para nós? Se você foi traído algum dia, você não precisa mais carregar isso, porque eu levei comigo lá para aquela cruz. Outra coisa que eu descobri que é muito poderoso, que ao invés de culpar as pessoas por aquilo que elas não fizeram, você pode recitar quantos versículos quiserem, mas talvez não seja isso que elas precisem. No reino dos homens, às vezes uma bacia de água e uma toalha é muito mais poderosa do que um versículo que você cita. Você pode usar a palavra de Deus o quanto você quiser. No reino do Espírito, dizendo: está escrito, Deus me disse, é a promessa. Você luta nas regiões celestiais com coisas que combatem aquilo que está impedindo de chegar a você. Mas no reino dos homens, às vezes uma bacia de água, uma toalha é muito mais poderoso do que qualquer coisa que você possa falar. Sirva os homens. Sirva os homens. Então você será alguém relevante nesse reino.